O que começou como mais um dia comum de compras se tornou um dia de tragédia no Shopping Tijuca. E isso pode acontecer em diversos outros shoppings, inclusive nas lojas que você está frequentando hoje. E é exatamente isso que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo. Hoje, dia 8/1, ou seja, 6 dias depois do ocorrido, saíram análises ali de documentos e trocas de e-mail que mostram que o shopping estava ciente há mais de um ano sobre todos os problemas que estavam acontecendo ali na loja Belarte. Então a gente vai fazer algumas análises aqui no aspecto técnico, mostrando para vocês o que pode ter ocorrido ali no Shopping Tijuca, beleza? Eu me chamo Davi Esteves, sou engenheiro civil de segurança do trabalho, responsável técnico pela empresa Meta Engenharia de Incêndio. Então a gente vai trazer a nossa visão como especialistas da área de engenharia de incêndio para demonstrar para vocês falhas que ocorreram e negligências que aconteceram no Shopping Tijuca que poderiam certamente ter evitado uma tragédia desse porte, beleza, pessoal? Vamos abrir aqui a notícia do G1 para mostrar para vocês detalhes, inclusive trocas de e-mail dos que infelizmente vieram a falecer, tinham enviado reportando à administração do Shopping Tijuca os problemas que depois viriam ali acarretar na morte deles mesmos. Então vamos abrir agora essa notícia. Bom, essa notícia aqui saiu no dia 7/1, então saiu aproximadamente 5 dias depois do ocorrido e ela mostra aqui algumas evidências, vou mostrar para vocês, trocas de e-mail. Olha, dia 27 de dezembro, o próprio brigadista, um dos que infelizmente veio a falecer, trocava e-mail ali com a administração do shopping, demonstrando fiação exposta, empilhamento inadequado, sistema de detecção de mezanino, enfim, descuidos das normativas, e tem mais e-mails, mais trocas de e-mails aqui. Ó, 27 de dezembro, esse e-mail foi enviado. Então aqui, ó, a resposta do próprio time ali, interno do shopping foi: time, após diversas tentativas de contato, inclusive notificações formais, a situação da Belarte continua crítica. Ou seja, já existia ciência que o sistema de combate a incêndio da loja Belarte estava com problemas graves acontecendo e ainda assim a loja permanecia aberta. E piora. Então aqui, a continuação do e-mail. As casas de máquinas inspecionadas estão servindo como estoque, locais de armazenamento de produtos estão abarrotados de mercadoria. Quando a gente faz um projeto de sistema de incêndio, existe uma distância mínima que você precisa ter da sua caixa ao chuveiro automático, ao sistema de sprinkler, que é aquele que vai jogar água para combater ali o foco, o princípio de incêndio. Então você não pode deixar, por exemplo, itens acima do chuveiro automático. Essas ações potencializam os riscos de incêndio, uma vez que todos os detectores do piso superior estão inoperantes. Sabe qual que é o risco disso? Só o principal risco disso? Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui em time-lapse que mostra a evolução de um incêndio para vocês entenderem o que isso agrava. Só para vocês entenderem. O detector de fumaça, ele vai detectar quando tem ali a presença da fumaça produzida pela queima, ou seja, pelo próprio incêndio. E ele vai alertar a central onde fica os brigadistas, a central onde fica o supervisor, para que ele consiga agir. Então, com base nisso, o que ele vai fazer? Olha, existe um incêndio na loja 103 subsolo, por exemplo. O brigadista que já está no local, que está com rádio, vocês se forem a qualquer shopping, vocês vão ver que tem no mínimo um brigadista em todos os andares. É um por andar ou mais por andar, depende ali do dimensionamento, do tamanho do local. Ele já vai estar com rádio, ele vai receber o acionamento na hora. Loja 103, ele vai diretamente para lá para ferir. Ah, é no estoque? Não é? Ele vai evacuar pessoas, qual a atitude? Ele já reporta de novo para o supervisor: realmente incêndio, tal coisa aconteceu no lugar tal. Para que o shopping consiga alarmar, as pessoas consigam sair e o brigadista faça ali manter a segurança, seja combatendo ali o foco, algo do tipo, mas principalmente tirando e garantindo ali a vida, garantindo a própria vida, porque um brigadista vai salvar mais de 1000 pessoas e garantindo a vida de quem está ali também frequentando aquela própria loja. Então, se você tira o sistema de detectores, essa detecção, ou seja, essa visualização, ela perde muito tempo. Então, você imagina, não tem ninguém no estoque, subiu alguém 3 minutos depois que começou o incêndio. Não dá mais tempo, não existe mais foco. Principalmente por ser um local de estoque de decoração, plástico, item altamente inflamável e que estavam, como diz aí no próprio e-mail, abarrotados de mercadoria. Vou mostrar para vocês um vídeo que tem no YouTube sobre como que funciona essa propagação em time-lapse, essa propagação do incêndio. Dá uma olhadinha. Ó, aqui eu vou cortar trecho do vídeo, mas o principal que você precisa ver é isso aqui, ó. Isso aqui é uma sala comum de uma casa, onde tem sofá, a parte ali de madeira, tapete, enfim, itens que tem numa residência normal. Ou seja, muito menos itens inflamáveis do que tem num estoque de uma loja de decoração, concorda comigo? Você vai ter muito mais itens ali que pega fogo muito mais rápido e até itens altamente inflamáveis. Então a gente está aqui em 50 segundos, pegou fogo aqui, ó, próximo à almofada. Vamos adiantar o vídeo aqui para metade?
Metade não, porque já vai, avança muito rápido, ó. 1 minuto. A gente tá aqui 1 minuto e 30. Eu vou aumentar aqui a velocidade do vídeo para 3 vezes. Vamos dar uma olhada, ó. 1 minuto e 30, olha como que a chama já se propagou. Lembrando, como eu falei, olha o isolamento, a distância entre os itens, muito maior do que a distância que você tem lá num estoque de um local que vende decoração. 2 minutos, olha a distância, olha como é que já está o incêndio, olha a altura que está a fumaça. Essa altura aqui, uma pessoa em pé já estaria com a sua cabeça, digamos assim, já seria pega por essa fumaça. Isso aqui é altamente quente, é muito calor aqui em cima. Então, nesse caso, a pessoa conseguiria só se mover agachada. E eu tô falando de 2 minutos. Ou seja, desceu alguém, não tem ninguém lá no estoque, pegou fogo lá, em 2 minutos, numa sala onde tem muito menos itens do que lá, que era um local de estocagem, inclusive locais que não era para estocagem, que estava recebendo estocagem, você imagina como que seria essa propagação. E continua. Até que acontece um item chamado flashover. Tá vendo que aqui que tá um incêndio, mas começou uma fumacinha aqui, ó. O fogo não tá pegando aqui, certo? O fogo não passou para cá, correto? Mas dá uma olhadinha. De repente, ó, aqui começou a fumaça, aqui começa a pegar fogo. Mesmo o fogo estando a este lado aqui, o calor faz com que o próprio item entre em chamas. Ó, aqui mesma coisa, vou voltar um pouquinho para vocês verem. Foca aqui, ó. Não tem fogo aqui, não tem fogo aqui, não tem fogo aqui. O fogo aparece do nada, vamos dizer assim. É porque isso aqui entra numa temperatura que ele entra em combustão automaticamente. E olha só, a gente está falando de 3 minutos. Uma sala onde tem muito menos itens inflamáveis do que um estoque. Olha a velocidade que isso aqui pega fogo. É muito rápido. 3 minutos, tudo já pegou fogo. Então vamos voltar lá para a notícia. O que isso faz de agravante? Se não tem detector, você viu que foram 3 minutos. Qual é a função do detector? Ele verifica que existe ali a presença da fumaça, isso é notificado para a central já aciona o brigadista que vai até o local aferir. Ó, existe a central ali, o detector da loja X foi acionado. Ele vai verificar e vai verificar rápido. Porque você viu que em 3 minutos tudo pega fogo? Então ele precisa, se realmente for isso, ele reporta, ó, realmente incêndio loja tal, para que comece ali o plano de emergência. Então você vai acionar o bombeiro militar, você vai evacuar a edificação, você vai verificar ali que os alarmes foram acionados, não tem gente utilizando, por exemplo, sistema de elevadores, coisas do tipo, e vai evacuar o mais rápido possível, garantindo primordialmente a vida. Então a garantia que precisa ser dada é a vida, não é patrimônio, porque ali tem seguro de incêndio, tem todos os itens redondos. Então você precisa tirar as pessoas. Vamos ali o que está escrito aqui embaixo. A carga de incêndio está intensificada, visto que esses espaços não foram estabelecidos para servir de armazenamento de produtos e alguns locais não têm chuveiros automáticos e as sinalizações obstruídas. Você imagina que você está numa situação de incêndio como aquela e você não sabe exatamente para onde você tem que ir. Onde que está o extintor? Onde que está a saída de emergência? Essas sinalizações, que são as placas fotoluminescentes obstruídas, você simplesmente não consegue ver, certo? E local que não tem chuveiro automático, você não tem a ação do chuveiro automático tentando combater o princípio do incêndio. E se você tem um chuveiro automático, que você tem o bico de sprinkler, mas ele está cheio de equipamentos lateralizados a ele, acima dele e tudo mais, você prejudica o calor a chegar no bulbo para que ele consiga romper e o chuveiro automático seja acionado. Então, ou seja, uma série de negligência, uma série de falhas. E não para por aí, porque se fosse só isso e tivesse sido reportado e a loja tivesse imediatamente entrado ali em ação e tendo feito tudo redondo, talvez ainda assim ocorreria o incêndio, mas possivelmente não ocorreriam os óbitos. Então vamos dar sequência aqui na notícia. Olha algumas das fotos aqui da reportagem. Então você tem a área de estocagem e a área que não atende os requisitos mínimos aqui, ó, de segurança da parte elétrica. Ó, isso aqui não atende nenhuma norma. Olha isso aqui, preso com fita isolante, tudo aqui com as emendas expostas no MDF, aqui travesseiros estocados. Olha um dos detectores lá. Então você imagina, se o problema foi aqui, quem vai ver? Só vai ver quando isso aqui chegar lá embaixo, ou começar a sair fumaça, ou se tivesse alguém fixo ali no estoque. Porque o detector, vou mostrar para vocês como que ele funciona, ele tem essa parte de cima dele aí, ó. Então o detector ele vai funcionar assim, exatamente esse daí funcionaria ele sendo um detector de fumaça, tá? Não sendo de temperatura, sendo um de fumaça. Ele tem essa basezinha de cima, que é exatamente isso que está aí na imagem. E embaixo dessa base, que vai entrar o detector. Esse itemzinho aqui, que vai ficar piscando aqui, monitorando, tudo redondinho, que vai comunicar lá para a central que existe
a fumaça ocorrendo no local. Então, esse item aí que deveria estar assim, ele estava assim. Só as conexões elétricas. Então, a parte do detector mesmo, que deveria estar aí, não existia. Então, se o incêndio, por exemplo, começou nessa área da imagem, você já não conseguiria nada de reporte lá para a central. Por quê? O sistema está descontinuado, o sistema está aberto. Você não tem ali o detector instalado, então você não teria ninguém na central recebendo essa informação. E além disso, um outro item de suma importância para prevenir o pânico, para conseguir combater ali, para conseguir garantir que as pessoas saiam da edificação com garantia de segurança é a luz de emergência. Olha como é que a luz de emergência tá caída no meio de várias caixas. Então beleza, vamos desligar lá o disjuntor geral, ela vai acender, certo? Mas vai acender para quê? Olha para onde ela tá. Isso aqui tá garantindo alguma luminosidade de fato pro local? Não tá. E aqui, ó, outro local que tinha ali toda a parte de bombas ali do shopping para tirar ali, como se fosse uma bomba sapo, né, para tirar a água ali do subsolo, simplesmente abarrotado de itens inflamáveis. Abarrotado de itens inflamáveis. Então você tinha todo esse local aí agravando a possibilidade do incêndio se propagar cada vez mais rápido. 2 dias depois que aquele primeiro e-mail foi enviado, ó, mais um e-mail. Ó. Tudo bem? Compartilhe em anexo o relatório de itens identificados na Belart e tudo mais. Materiais combustíveis presentes e estocados em áreas técnicas. Área técnica não é estoque. Então, se você tem uma casa de máquina, ela é uma casa de máquina. Ali vai ficar, por exemplo, a sua máquina do ar-condicionado. Ali vai ficar a máquina do ar-condicionado, que é um item que ele pode ter curto, é um item elétrico e tudo mais. Não é feito para você colocar caixas, para você colocar estoque, travesseiros, nada disso. Detectores de incêndio do piso superior inoperante. A Belart, para quem nunca foi lá do Shopping Tijuca, ela tem o primeiro e o segundo piso, como se fosse um mezanino. Todo superior inoperante, ou seja, pegou fogo ali, tem que ser no visual. Porque o detector de fumaça, que ele é justamente para garantir que esse gap entre eu ver e eu reportar alguém não vai precisar acontecer, ele não funcionava. Então precisava alguém ver, alguém, ó, tem fogo, para começar a brigada ali começar a agir. Ou seja, você perdia muito tempo e como a gente viu naquele vídeo, 3 minutos, naquele vídeo específico em 3 minutos, tudo já estava em chamas. Materiais estocados acima da altura dos bicos de sprinkler. Lembra que a gente falou aqui no início do vídeo que existe uma distância de segurança que você precisa garantir ali? Então se você bota acima, como que você vai ter o combate? Porque o chuveiro automático, ele faz como se fosse um guarda-chuva. Então se você tem itens muito próximos a ele ou lateralizados a ele, ele não consegue. Ele vai basicamente gotejar e saindo muita água e pingando. Ele não vai conseguir fazer aquele guarda-chuva com bastante água. Ele tem um defletor onde ele faz a água que sai com bastante pressão fazer um grande guarda-chuva para combater o foco, principalmente, de uma certa área. Se você tem itens estocados acima dele, ele não consegue trabalhar da forma que deveria, certo? Mas piora, vamos continuar aqui a imagem. 26 de dezembro de 2024. Pendência elétrica. Olha o que está aqui, ó. Pendência elétrica incluindo a instalação de DPS, né, dispositivo de proteção contra surtos aqui nos quadros. Então, o sistema elétrico, que provavelmente, a gente precisa aguardar aí a perícia, provavelmente foi o que começou a dar problema, possível curto ali no ar-condicionado, ele não tinha DPS. Então, como que estava esse quadro? Como que ele estava instalado esse quadro? Como que foi liberado a abertura pelo shopping de uma loja que não atendia requisitos mínimos normativos? Pendência de segurança relativa à ausência de detector na área do mezanino, que atualmente está sendo utilizado como depósito, além de caixas empilhadas muito próximas ao bico de sprinkler. Ou seja, existia ciência desde 2024, a gente está falando de mais de um ano antes do sinistro ocorrer, existia ciência por parte da administração do shopping que existiam todas essas pendências. Pendência de segurança referente ao armazenamento de caixa empilhada em área sem forro, com cabos expostos e áreas descobertas de detector de fumaça. Ou seja, existiam locais que não eram cobertos pelo detector de fumaça, certo? Locais de caixa empilhada em área sem forro, ou seja, eles estavam acima do nível ali que era permitido, principalmente níveis que eram protegidos pelo chuveiro automático, o sistema de sprinkler, e cabos expostos. A 5410 ela não vai permitir que você tenha cabos expostos. Você tem que ser, o cabo ele não pode ser inflamável. Você tem que estar dentro, você tem que estar conduitado de alguma forma ou com eletroduto, algo do tipo. Você não pode simplesmente passar um cabo, largar um cabo, passar um fio aqui, joga para cima e manda por cima do entreforro, acima do forro, não pode. Você tem normativas. O shopping, sabendo disso, um ano depois, ainda continuava da mesma forma. Então, você vê como que ficou o estado interno da loja. Olha isso.
os ferros todos retorcidos, toda a parte ali de decoração aqui, ó, caída, o forro, ele simplesmente se desfez. Você vê sim, ó, chuveiro automático aqui no local. Esse aqui mais baixo, certamente aqui tinha um entreforro, então você tinha aqui o chuveiro mais baixo de fato para ele combater aqui embaixo, tá? Não dá para ver se está rompido e não, certamente ele vai estar rompido, porque aqui, para ter chegado nesse estado aqui, certamente bateu os 68 graus, que é o rompimento aqui do bulbo. E, infelizmente, isso ocasionou ali o falecimento de uma brigadista e do supervisor de segurança do shopping, tá? Aparentemente, pela uma notícia aqui que tem também no Globo, a brigadista ela veio a desmaiar, o segurança ele retornou ali para tentar retirar ela ali e também acabou vindo a falecer, tá? Então, existem muitas lacunas que ainda certamente vão ser respondidas ali por toda a parte da perícia, mas a gente já vê negligência de forma evidenciada, tá? Tudo bem, talvez o local ainda não tivesse certificado de aprovação, mas já era constatado que não era só a pendência do certificado de aprovação, era a pendência do sistema funcional. Para quem não entende o processo junto ao Corpo de Bombeiros, você tem duas etapas. Primeiro você apresenta um projeto e aprova junto ao bombeiro, depois você apresenta que a instalação foi executada e emite o último documento, que é o certificado de aprovação. Então, se a loja ao menos tivesse o seu projeto aprovado e todos os itens que estão no projeto aprovado instalados e funcionais, possivelmente a gente ganharia tempo ali para que isso não tivesse acontecido. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar que esse tipo de certificado de aprovação, mesmo que a loja tivesse, ele tem a garantia de 5 anos, então ele 5 anos de validade. O Corpo de Bombeiros ele não fica indo até o local. A empresa credenciada ela não fica indo até o local, porque isso é responsabilidade do responsável legal garantir que aqueles parâmetros estão sendo atendidos. Então, é responsabilidade do shopping, como responsável pelo todo, aferir se aquilo ali que está no seu projeto continua sendo garantido pela loja, certo? Então, se você chega no local e você tem o armazenamento acima do permitido, obstruindo o chuveiro automático, sistema de detecção inoperante, sistema de luzes de emergência não atendendo o que está no projeto, caído, toda a parte da elétrica, sendo alguns cabos expostos, você tem muito agravante. E não foi um item que foi visto no dia 27, foi notificado e, infelizmente, pouquíssimos dias depois deu problema. Foi um item que já tinha sido aferido 1 ano antes. Então, isso, infelizmente, acontece com certa recorrência e precisa acabar, precisa ser levado a sério. Documentação não é só papel do Corpo de Bombeiros. Você não salva a vida de ninguém apresentando somente papel. Incêndio é coisa seríssima. A gente teve um caso agora no Réveillon também, lá na Europa, onde uma casa de show pegou fogo também, sistema da cobertura ali tinha parte inflamável, então nessa comemoração de Réveillon, infelizmente veio a pegar fogo e as pessoas filmando, gravando e tudo mais, e veio a falecer mais pessoas. Então, o sistema de incêndio ele precisa ser respeitado, o incêndio ele precisa ser respeitado e as pessoas precisam ser protegidas porque elas certamente não são instruídas em como agir. Então, quem tem a instrução, principalmente o shopping, precisa levar muito a sério esses itens. E se uma loja não está atendendo requisitos mínimos normativos, ela não tem que ter nem liberação de estar funcionando, tá? Então, quer mais conteúdos como esse, quer aprender mais sobre o sistema de engenharia de incêndio, mais sobre o projeto, como que funciona essa área. E se você é projetista, quer aprender mais sobre o projeto, a gente tem um curso completo que te forma do zero até o mais avançado para você conseguir trabalhar nessa área e aprovar projetos junto ao Corpo de Bombeiros. Então, aqui na descrição vai estar o link do curso e também o link lá do nosso Instagram, onde a gente posta sempre novos conteúdos falando sobre a área de engenharia de incêndio. Beleza, pessoal? Então, grande abraço para vocês e até a próxima.